Então, continuando nossa aula sobre os vícios redibitórios, nós paramos no conceito legal do vício redibitório, né, o artigo 441 e caput e o parágrafo único que estabelece a extensão dos vícios redibitórios também para a doação onerosa. Nós já vimos que, em caso de presença do vício redibitório, o adquirente passa a ter duas possibilidades, ou redimir o contrato ou reduzir o valor do preço. É o que está previsto no artigo 442. Então tem lá, em vez de rejeitar a coisa, redimindo um contrato, que é a natureza do caput do 441, pode o adquirente reclamar abatimento no preço. Então, acompanhando aí o nosso material. O adquirente é aquele que compra. Então, ele comprou o determinado bem, o produto, né? E o alienante é aquele que vende. Então, o aliena, na verdade. Então, o adquirente, ao fazer a compra daquele produto e observar que há um defeito, um vício redibitório, um defeito oculto que tire a característica geral presente em todos os outros bens da mesma série ou da mesma marca. Então, quando o adquirente observa que existe esse defeito oculto, que existe esse vício redibitório, ele tem duas possibilidades. A primeira é pleitear o abatimento proporcional do preço. Ou seja, se aquele carro que eu comprei da minha vizinha, eu comprei por 50 mil reais e apresenta um defeito, por exemplo, na embreagem, ou apresenta um defeito na suspensão, por assim dizer, eu posso pleitear o abatimento daquele valor. Calculo qual é o valor necessário para reparar, ou calculo quanto o meu carro deixou de valer em razão daquele defeito e solicito o abatimento no valor do preço. Isso é possível através da ação estimatória ou quanti minores. Então, toda vez que vocês observarem na questão ou em qualquer doutrina ou jurisprudência falar em ação estimatória ou quanti minores, estamos tratando de remédio ao vício redibitório por meio de uma ação que pleiteia o abatimento do preço. Então, a ação estimatória é aquela pela qual o adquirente solicita o abatimento do valor do preço para compensar aquela deteriorização que o seu carro, no caso que o seu bem, possa ter. Então, a ação estimatória, estamos diante do abatimento proporcional do preço. E a outra possibilidade é justamente a resolução do contrato, devolvendo a coisa e recebendo de volta a quantia em dinheiro que desembolsou, sem prejuízo das perdas e danos. Isso, nessa hipótese, estamos diante da ação redibitória. Então, as ações edilícias, que são as ações relativas ao vício redibitório, se dividem em duas. Ações estimatórias, ação estimatória ou quanti minores, que é aquela em que se pleiteia o abatimento do preço, ou ação redibitória, na qual se pleiteia a resolução do contrato, a devolução do bem e a devolução do valor que foi pago, acrescido de perdas e danos, se houver má-fé por parte do adquirente, ou por parte do alienante, aquele que tinha a propriedade do bem e fez a alienação. Então, ações edilícias são as ações para corrigir, para proteger o adquirente que teve aí prejudicado o seu produto ou o seu bem. Dentro das ações edilícias, nós temos a ação quanti minores ou a ação estimatória, abatimento proporcional do preço, ou a ação redibitória, que requer a resolução do contrato, a devolução do bem e a devolução do valor, podendo ser acrescidas as perdas e danos se houver má-fé do alienante, tá? Então, artigo 443, vocês já observaram, tendo vício redibitório, o que é que o adquirente pode fazer? Entrar com as ações edilícias. Quais são as duas ações edilícias? Ação estimatória, abatimento do preço. Ação redibitória, resolução do contrato, devolução do bem, devolução do dinheiro. Então, artigo 443.
Se o alienante conhecia o vício ou o defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos, ou seja, nós estamos aí tratando da má-fé, porque se ele tinha o conhecimento do vício e mesmo assim fez a venda sem informar ao adquirente, então ele está praticando um ato de má-fé e nós já vimos que o Código Civil absolveu a ideia da boa-fé objetiva nas relações contratuais. Continuando, a parte seguinte do 443. Se não conhecia, ou seja, estava de boa fé, tão somente restituirá o valor recebido mais as despesas do contrato. Despesas de registro, né? Quando você faz a aquisição, por exemplo, de um bem imóvel, você vai ter que fazer a escritura pública, você vai ter que fazer o registro no cartório, você vai ter que ter todos os gastos necessários para a transferência de propriedade, como também se fosse um bem móvel, se fosse um carro, por exemplo, alterar o registro no Detran, enfim, todos os gastos relativos a despesas contratuais. Então, o 443 está consagrando aquilo que eu disse anteriormente. Se tiver má-fé, então responderá o alienante, além da devolução do bem e do valor, né, e as despesas contratuais, ainda incidirá sobre ele a indenização pelas perdas e danos. Se não houver má-fé, ou seja, ele não conhecia que havia aquele defeito oculto no produto ou na coisa no qual ele vendeu, ele alienou, então ele apenas será compelido a restituir o valor do bem mais as despesas contratuais. Isso na hipótese da ação redibitória, porque nós já vimos que temos a possibilidade da ação estimatória, que é o abatimento proporcional do preço. Seguindo, artigo 444. A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, ou seja, aquele que adquiriu, se perecer por vício oculto já existente ao tempo da tradição. Isso é aquela questão que eu disse a vocês que a jurisprudência já vinha entendendo, que é a possibilidade desse vício oculto apenas aparecer quando o adquirente está na posse, na fruição da coisa, do objeto. Então você comprou um determinado imóvel e depois de um certo tempo da alienação, da compra daquele imóvel, aparecem defeitos na fiação, que não estavam visíveis no momento da tradição, no momento da entrega do bem imóvel. Isso também, se esse defeito for apenas nessa unidade e macula, ou é diferente, a tornando diferente ou imprópria para o uso, então nós teremos aí um vício redibitório. Então o vício redibitório pode ser também configurado naquele defeito que aparece posteriormente à alienação ou à tradição. Detalhe, esse vício precisa estar presente já no momento da transferência, da tradição, da entrega do bem, da tradição. E aí surge a questão, como é que nós vamos identificar isso? Hoje, através de perícia. Então, para se comprovar que aquele vício já estava presente no momento da entrega do bem, não foi um vício decorrente do uso do bem, quando o adquirente comprou o bem, é preciso que a perícia seja informada. Então, a parte vai ter que se socorrer de todos os meios de provas necessários para demonstrar que aquele vício oculto já estava presente, já existia no momento da tradição do bem, tá?